Obrigado, professora Lívia Piccinini. Obrigado, Gabriel Zarte, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Então, como ela disse, como está escrito, meu nome é Francisco Marshall, eu sou historiador e arqueólogo de um tipo muito inusitado. Arqueologia antiga, arqueologia clássica e história antiga. Então, nosso roteiro implica voltarmos ao fundamento, compreendermos a gênese desse corpo, dessa nave, dessa estrutura dentro da qual nascemos, que é a cidade, mas compreendê-la num longo curso histórico. Implica compreendermos que há elementos da ordem do espaço que convertem em códigos culturais, que realizam uma expressão política, os arranjos feitos na sociedade, e que se desenvolvem também com estruturas cognitivas, sensíveis, metodológicas, de longo curso, nas quais há um trânsito, um longo trânsito, que é o trânsito das imagens. Os idiomas variam, as línguas requerem traduções, o que é muito desafiador, muito instigante, mas as formas visuais e espaciais têm uma autoridade de transmissão no tempo muito superior. Logo, a cidade é um desses elementos e é um desses códigos, desses elementos de linguagem que foi muito cedo percebido como um ente criado, percebido como uma entidade, a cidade. E logo ela se torna objeto de reflexões, representações, elaborações que culminam em teorias urbanísticas. A mais importante delas está iconizada num dos ícones mais poderosos da história da cultura, aquela página célebre em que Leonardo anota para seu uso, para seu estudo, a página de Maro Pollio Vitruvius, ou Vitrúvio, em que ele descreve o padrão de proporções do corpo humano e como ele se ordena, quais são as proporções. Se nós pudéssemos aqui ler o texto espelhado que está no cabeçalho, no rodapé dessa imagem, o rodapé aqui é bem literal no caso, né? Nós leríamos a descrição de padrão de medida. Ele está contando ali quanto o dactylus, o dedo, o quanto ele representa, projetado para gerar o côvado, quantos côvados formam a dimensão do corpo, e coloca no centro disso tudo um umbilicum. Essa descrição que Leonardo faz visualmente, que se tornou um ícone imediato, é um elemento até de alfabetização visual, as pessoas logo saberem que isso é um Leonardo, mas logo além do ícone está o símbolo, que é o que ele representa do que não está dito imediatamente, mas está ali sinalizado. Que são todas as concepções espaciais, todas as culturas da cidade, do espaço e do corpo que estão ali representados. Nisso nós vamos então ao encontro de uma concepção cultural muito forte do mundo antigo, que é a homologia entre corpo, habitação e cidade. A percepção de que a nossa dimensão orgânica do corpo, ela se desenvolve, se reproduz, ela é mimetizada, ela é análoga à estrutura do espaço habitado, e que em uma dimensão elaborada, a cidade também corresponde a essa dimensão de corpo, essa corporeidade. E nisso estão também as partes do corpo. Foi em torno disso que eu organizei o conjunto de informações que nós veremos hoje. É um longo curso, nós vamos fazer um trajeto erudito, visitando várias concepções, teorias, todas elas organizadas em torno desse objetivo. Todavia, esse objetivo ele tem uma raiz histórica potente, muito clara, vocês verão, se apresenta na teoria, nos tratados e no espaço, na arqueologia, de modo muito claro. Mas, sim, eu sou um historiador de história antiga, vivo no século XXI.
Então sabemos de todas as mutações que há no tempo histórico, a linguagem contemporânea, a cidade contemporânea, as tensões contemporâneas. Não creio que essa concepção antiga seja vigente hoje. Se é de um modo muito transformado, a partir de várias mutações. Mas aí parte de uma visão da história. Eu entendo que as mutações preservam o material genético. Está sempre ali latente algo que constitui um genoma cultural, as possibilidades, os fundamentos, aquilo que está predisposto como possibilidade histórica. Entre esses elementos está o corpo da cidade antiga, transmitido como estrutura do espaço, como estrutura cognitiva do espaço, como método urbanístico, como compreensão da sociedade e da vida histórica organizada na cidade. Veremos então ao final, assim espero, no momento que a gente possa dialogar um pouco mais, a tensão contemporânea, as mutações totalmente contemporâneas que são o nosso desafio, entender a digitalização, a liquefação, a fragmentação e os usos, as manipulações desses novos graus do código que nós temos atualmente. Temos hoje alquimistas, ferreiros, manipuladores de códigos com um poder, como eu suspeito, raras vezes houve na história da humanidade. E a sociedade está exposta a isso, e a cidade é uma das formas de realizar esse uso de poder dos códigos, do conhecimento, né? E a cidade. Né? Os deuses mesopotâmicos, é um poema muito antigo, lá mais ou menos no século 26 a.C. Os deuses estão perturbados, querem acabar com a humanidade, são decididos a isso. A razão é que essas cidades fazem muito barulho, cidades muralhadas da Mesopotâmia, num ambiente desértico, desafiador, cidades com muralhas, fosso, canais, e ali mercadores, comerciantes, gente que entra e sai. O poeta que escreve isso projeta para os deuses a sua percepção da cidade, de que aquilo é um tumulto perturbador do cosmos. A cidade é um elemento perturbador da ordem, ela desordena, desorganiza e produz uma série de elementos de ruptura com a natureza que se acumulam como violência, como dívida, e que diluem na experiência histórica uma tensão entre o histórico e o sagrado, que é quando essa violência da ruptura com a natureza será resolvida. Será resolvida por meio ritual. A religião e o Estado estão conjuntamente articulados para celebrar ritualmente a renovação do poder e do cosmos. E assim se renova a vitalidade dessa cidade que é sabidamente perturbadora, perturbada, complexa, e que é um modelo, que é uma raiz das nossas estruturas urbanísticas, porque nesse cenário florescem duas ciências que serão decisivas para a história e para a estruturação da cultura urbanística. A primeira delas é a geometria aplicada à engenharia hidráulica, as canalizações que otimizam a potência dos rios, no caso da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Eu falo da Mesopotâmia porque o Egito é praticamente irrelevante do ponto de vista urbanístico. Né? Tem algum caso importante lá, Tel El Amarna, Quetatum, né? Que inspirou Lúcio Costa. Tem as necrópolis, que são interessantes, mas urbanisticamente não informou a nossa tradição cultural. A Mesopotâmia, sim. A Mesopotâmia está na raiz do que ocorreu na nossa formação genética, que se dá nesse arco de 5.000 anos, né? O nosso universo, o nosso aquário de referências, as coisas que são próximas, e isso é bem pouquinho, não fiquem achando que é muito. Há formações, há elementos genéticos muito relevantes vindos do Neolítico e do Paleolítico, ou seja, de muitos mais milhares de anos antes, mas se tornam códigos, instituições, métodos, tradições que evoluem no universo de 5.000 anos que se inaugura no mundo mesopotâmico. E ali, como eu dizia a vocês, duas grandes ciências florescem. A geometria, que permite o florescimento econômico e a domesticação dos caudais do Tigre e do Eufrates, Tigre muito violento, Eufrates mais generoso, mas ambos geraram
domesticados por canais e obras complexas, um fluxo de riqueza sem precedentes, a progressão geométrica das sementes. Logo, as cidades passam a ser também um cenário de provisão, de guarda e de armazenamento desta reserva de energia adquirida com um desempenho econômico novo, a agricultura dinamizada pela engenharia hidráulica, que em última instância é geometria e cartografia. Vou voltar às imagens, eu tenho que prospectar um pouco as imagens, porque eu costumo, ao articular o texto, articular as imagens conjuntamente, para que elas falem junto com a dicção. Mas, por vezes, eu preciso acertar a sincronia disso. Tá? Mas os conceitos que eu estou apresentando a vocês, logo verão em imagens. Aqui, no caso, avançando com as imagens, porque senão também fica muito monótono, não é? Nós estamos olhando o momento em que, na arquitetura romana, se corporifica a tese corpo, habitação, cidade, que está em Vitrúvio, no Panteão de Agripa, que está no centro de Roma, junto com a Hagia Sophia, a Sagrada Sabedoria, Basílica em Istambul, um dos 2 prédios de maiores dimensões sobreviventes do mundo antigo. E essa basílica, não se iludam pelo anexo, pela prótese, né, do frontão, que lembra um templo grego, porque o que importa é estar na relação de proporção e medida que se estabelece no coração de um prédio que conjuga os princípios da relação de proporcionalidade entre o círculo e o quadrado, em cujo centro está um bilicum. O princípio arquitetônico que edifica este prédio, maravilhoso. Claro que eu quero que um dia vocês visitem esse prédio, planejem isso, não? Visitar, estar lá é algo deslumbrante, mas como concepção está aqui no seu centro, isto, que está no desenho de Leonardo. Um núcleo, um elemento de ligação, um bilicum, que ata as partes, que os funde, os elementos que estão regidos pelo princípio de ordem. Isso corresponde já a um princípio urbanístico muito avançado, um princípio teórico sobre o espaço, sobre a ordem, sobre medida, proporção, e é um regime de corpo e cidade. É exatamente esta a síncope iconográfica que esclarece a síncope cultural entre as concepções urbanísticas antigas e os padrões de perspectiva, medida e corporeidade modernos fundados por Leonardo no coração da revolução epistemológica renascentista, em que, vocês sabem, uma das grandes conquistas foi uma nova espacialidade, uma nova representação do espaço, uma nova compreensão da perspectiva, do corpo e da cidade. Isso é feito à luz da redescoberta, da releitura do patrimônio conceitual produzido no mundo antigo nos 10 livros sobre arquitetura, de Maro Públio Vitruviu. Relido em 1415, na abadia de Monte Cassino, parte daquelas redescobertas após a peste negra, foi encontrado um conjunto de escritos do Vitrúvio. Ele era conhecido no mundo medieval, mas superficialmente, não era aplicado, não era base de nenhuma prática arquitetônica, mas era conhecido, era eventualmente referido. Com essa descoberta se encontra um código quase mágico, porque estabelece com rigor os padrões de proporção, medida com que a arte edilícia renascentista florescerá. Então ali bebem Brunelleschi, em primeiro lugar, Pollaiolo, e a partir deles, a partir da percepção de que era um tesouro metodológico, isso se torna critério, cânon para o discurso espacial, inclusive no seu sentido bidimensional, que é o que a pintura e o desenho realizarão. E é nesse momento que toda essa carga acumulada e sintetizada na teoria de Vitrúvio se tornará aqui um outro fundamento, com um grau ainda maior do que o que teve no mundo romano.
A descoberta deste texto desencadeou um surto especulativo. Leonardo é apenas um testemunho disso, mas há outras comunidades que querem compreender aquele texto. Não é tão imediato, tão simples. Mesmo a solução de Leonardo, ela é insatisfatória, ela é persuasiva porque é muito impactante a imagem, é muito verossímil a anatomia que ele representa, parece um Beethoven no meio daquele círculo, enfim, então, um poder da imagem que ele sabe produzir, mas ela é metodologicamente insuficiente, fraca. Outros teóricos, como Cesare Cesariano, resolveram melhor a inscrição do corpo e do quadrado no círculo, que em Leonardo está, vocês estão vendo aqui, uma série de transgressões, porque ele se concentrou na descrição deste princípio aqui, que são os padrões das medidas, né? Propriamente orgânicas do corpo e da medida. Bom, nisso, claro, não é demais lembrar que o sistema métrico que nos rege é um artifício racional muito recente, surgido no final do século XIX, consolidado no início do século XX, está lá num fosso, fundo de um fosso em Paris, uma régua de platina, contendo 1 metro, que é uma fração do diâmetro da Terra, calculado astronomicamente, e que estabeleceu o nosso padrão, com o qual muitas nações nem sequer partilham. Né? O mundo anglo-saxônico usa outra referência. Aliás, eles perpetuam o que antes disso era hegemônico, a relação do sistema métrico com que se decompõe, organiza e projeta o espaço pelo corpo. A polegada, que é o dedo polegar do rei Henrique VIII, o pé, a jarda. Né? Os antigos usavam outras partes do corpo ainda como medida. Nós usamos o palmo, né, eventualmente, mais que a polegada. Não usamos a jarda nem o pé, mas os antigos usavam também o côvado, que é o antebraço, muito utilizado como padrão de medida. Inclusive para os blocos com que são feitos as edificações monumentais, blocos miliares, eles usam sempre padrão côvado, que é o que está aqui. Então, claro, isso é testemunho de um processo muito mais complexo. Esse processo no qual há uma homologia entre corpo, medida, espaço. A decifração do corpo é matéria da especulação com imagens na aurora da humanidade. Na verdade, nas primeiras horas do despertar da humanidade, porque o primeiro exame é de um outro projetado, com o qual há um trânsito do humano, que aparece nas pinturas mais antigas que conhecemos, que estão na gruta de Chauvet, no Vale do Ródano, sul da França, objeto daquele filme maravilhoso de Werner Herzog, The Cave of the Forgotten Dreams, a Caverna dos Sonhos Esquecidos. Quem viu esse filme? Os que não viram têm dever cultural a cumprir, não é verdade? Porque é uma obra-prima dos maiores diretores da atualidade, mostrando a descoberta e o significado cultural e científico do patrimônio mais antigo de pinturas rupestres hoje conhecido, datado de aproximadamente 40 mil anos antes do presente, sendo o presente 1950. E 40 mil. Ali há imagens impressionantes de animais correndo, rinoceronte correndo, cavalos, unhas de urso alterando a morfologia e o artista interagindo com as mudanças, muitos milhares de anos sobrepostos em mensagens, né? E o exame do corpo, que ali está entre o natural observado com um rigor assombroso, a descrição da anatomia de animais é algo quase incompreensível, porque pintavam já no escuro, sabemos, animais que não ficavam posando para o retrato, né? Tinham que ser compreendidos, observados com rigor, né? Depois a seleção de materiais, tudo isso, uma arte sofisticadíssima,
de que, não conheço vocês, não quero subestimar ninguém, mas eu acho que nenhum de nós aqui é capaz. Qualidade. Não sei nem se não tem uma imagem daquilo aqui, talvez até tenha. Bom, mas ali o corpo humano não aparece, ele aparecerá no patrimônio que conhecemos posterior a esse, que até então tinha primazia no mundo das imagens, que era as pinturas de Lascaux, na França, e Altamira e El Diablo, na Espanha, que datam de 17.000 a.C. E ali já há corpo humano. E o corpo humano já é essa espécie de garatuja dinâmica, onde nós vemos também o empoderamento do corpo. São imagens que desafiam a interpretação, mas que oferecem códigos. Nós vemos mudanças, ausências e presenças que determinam o que é um código e qual é o lugar de cada expressão dentro de um código. Eu vou ter direito a efeito sonoro quando eu for falar alguma coisa do mar. Então, mesmo essa imagem não é desse patrimônio, isso vem de uma cultura xamânica recente, no Colorado, nos Estados Unidos. Bem mais recente. Mas é o mesmo estilo. A máscara ritual, o corpo dinâmico, a performance, o domínio do corante, que já dura aqui mais de 3.000 anos, o exame do corpo, a anatomia do corpo, a criação nas representações do corpo de projeções sociais, estruturas hierárquicas. Há um grandão, há um hiperdimensionado que magnetiza e organiza. Aqui, com conhecimento das culturas xamânicas, vemos os símbolos, o pandeiro cósmico, a máscara, o ritual, organizando a imagem, e no centro dela, o exame desse padrão, que se tornará fonte de referências, cenário da linguagem, e logo expressão desse núcleo de conteúdos que determina conceitos, a corporeidade. Voltamos para o mundo mesopotâmico. Que bom, aí vou poder concluir o capítulo que eu havia iniciado. Porque nós estamos dentro de uma imagem muito significativa. Esse é o relevo Burney, tem esse nome em alusão ao colecionador que o adquiriu, início do século XX, perdão, início do século XIX, e depois conseguiu vendê-lo, está no acervo do Museu Britânico. E é uma representação da divindade sumero-acadiana, dos sumérios e dos acádios, Inanna Ishtar, figura antropomórfica feminina. Não é uma mulher, porque as mulheres não costumam ter garras assim, de rapina, a não ser na imaginação dos genros, quando pensam na sogra. Mas uma riqueza de expressão que traduz o crescimento dessa cultura anatômica num grau agora compatível com a vida de cidade que ela se dava. Essa imagem se data muito provavelmente do início do 2º milênio. As datações são bem discutidas porque ela foi achada fora de contexto arqueológico. Isso para nós é um inferno. Depende de datações culturais que são relativas, né? Mas sabemos que é algo muito antigo, a quem a date do 3º milênio até, né? Agora, claro, adquire um novo valor, porque é uma expressão de gênero muito empoderado aqui, uma figura alada, com um turbante que designa graus do poder, com insígnias desse poder, e com provas da sua soberania, aves de rapina e felinos de grande porte que estão subordinados a esse poder de uma Inanna Ishtar, deusa do amor e da guerra. Mas aqui ela está como símbolo de um conhecimento que se torna simbolicamente relevante, descreve uma fonte de poder e que já está, como vemos, a caminho de uma qualidade técnica da imagem que será produzida no mundo grego com uma revolução artística e cultural, mas que também significará a consolidação dos princípios da imagem que aqui estão. Contemporâneo disso, numa outra linhagem, estão as imagens de arte cicládica. Cíclades, as ilhas que estão entre a Grécia, Creta e a Ásia Menor, hoje Turquia. E ali, a partir do 5º milênio, se desenvolve por aproximadamente 3.000 anos, então vejam, relação mestre-discípulo, relação com a cidade, um local para ateliê, excedente de produção que financia a perpetuação da cultura, que produz imagens como essa que nós vemos
as imagens de arte cicládica, na qual a interpretação do corpo tem uma morfologia muito significativa. Ele está dividido em estruturas, em partes rigorosas. Tá? É como se nós víssemos um conceito em forma visual. Essas imagens são encontradas em grandes séries. Quem visita os museus arqueológicos do mundo mediterrâneo, greco-mediterrâneo, Museu Arqueológico Nacional de Atenas, Micenas, qualquer museu desse ambiente, verá nas vitrines longas séries que mostram o quê? Exatamente isso. Escola, conceito, técnica, algo muito relevante culturalmente, produzindo a imagem corpo. Aqui já está solucionado um problema muito antigo, que eram os braços que faziam assim, eles quebravam. Faz assim, quebravam. Então botavam próteses. Então essa escultura coloca braços cruzados, ele permanece. Essas imagens são descoberta recente, vêm da arqueologia do final do século XIX. As mais importantes foram descobertas nas escavações de Knossos, em Creta, por Sir Arthur Evans, 1900. E quando vieram à tona, foram uma das revoluções estéticas do início do século XX. Por quê? Porque ofereciam ali a visão de uma outra fonte mediterrânea sem retórica mitográfica. Não tem nenhuma história de Apolo correndo atrás de ninfas, um mito complexo desses que fazem a fortuna dos mitólogos, mitógrafos e charlatães do mito, e poetas também. Nada disso. Só a visão do corpo e da imagem. Picasso babava na frente dessas imagens. Henry Moore fez a sua obra em cima dessa visão do corpo, que permitia decompor e recompor. E foi isso que se fez no início do século XX, num contexto de ruptura, onde o alvo foi a tradição clássica, vinda de Policleto, que vem até o final do século XIX, e quando cai o modelo de Policleto é quando se encontra essa outra visão tão rica. Gênero? Feminino, né? Então estamos falando também de uma era em que predominam representações de uma cultura matriarcal. Performance no espaço público, sacerdotisas, salas de poder, do trono. Bom, mas o que importa aqui é essa produção de um código, de uma codificação, de uma estrutura rigorosa do corpo. Existe um livro de um grande helenista. Helenista deve ser parente do Helenão, mas na verdade helenista é quem estuda cultura helênica, né? Então o helenista Bruno Snell escreveu um livro chamado A Descoberta da Inteligência, traduzido com esse título, né? Ele é alemão. E ele tem um primeiro capítulo onde estuda a gênese das imagens, representações corporais na arte grega. Um capítulo fascinante, onde ele faz analogias com a arte das garatujas das crianças e a especulação com um corpo desmembrado, feito por partes. Ele examina como, na linguagem grega arcaica, que está em Homero, por exemplo, não há um conceito que dê unidade para a ideia de corpo. Não há uma palavra que diga o que nós entendemos por corpo. Existe uma palavra para cadáver, existem palavras para as partes do corpo. E o corpo ele é feito pela junção das partes. E daí está o alvo vital nas junções do corpo, no diafragma ou no calcanhar de Aquiles, em junções que dão unidade às partes medidas. Há uma suspeita cultural, portanto, de que se havia nesse contexto muito antigo, como no helênico arcaico, o que nós chamamos corpo, algo similar a corpo, mas sim padrões de conexão de partes que se aglutinam e que são descritas por método, por princípios, por ordem. No mundo grego, há um salto, uma revolução visual, que nós podemos, afortunadamente, acompanhar como se fosse um laboratório, uma demonstração de princípios, de processos. Porque no século XII houve a maior crise cultural da história da humanidade, até o momento, não sei, domingo como é que vai ficar, o que acontecerá, enfim, pelo menos a fração brasileira, de nós, macunaímas, né? Então, que crise foi essa? O colapso dos grandes impérios da Idade do Bronze, micênico, hitita, o Egito sai cambalhante, mas nesses ambientes
a perda da escrita, da arquitetura, da diplomacia, da capacidade de representação visual. Perde-se tudo no século XII. E os gregos vão readquirir essa competência expressiva, olhando para modelos orientais, vindos do mundo mesopotâmico, num processo que se inicia pelo século IX, final do século X, século IX. Então ali é uma mimese de arte assíria, de arte egípcia, e aos poucos, com esses modelos, a Grécia criará o seu discurso visual. O primeiro estágio dessa cultura tem o nome orientalizante por essa razão. Elas parecem orientais e são orientais. Mas sofrem mutações decisivas no mundo grego, de acordo com aquela sociedade, seus narrativos, seus valores, né? Então aqui nós também temos uma figura, como as duas anteriores, feminina. Aqui, apenas como um cuidado iconográfico, muitos de vocês podem eventualmente fazer análise de imagem, descrição de imagens, análise iconográfica, descrição iconográfica. E nisso é preciso um vocabulário técnico adequado. Nós não vamos dizer que isso é uma mulher, porque pode ser uma deusa, simplesmente. Nós não temos aqui acesso imediato ao critério cultural que decide o que é humano, o que é pós-humano, transhumano, divino. Então nós descrevemos de um modo mais... Desculpa. Então, nesse momento... desculpe, agora ficou alto demais. Bom, aí vocês acordam um pouco, dão um salto, vocês acordam. Quebrar a monotonia um pouco. Bom, para quebrar a monotonia também, vocês podem, evidentemente, interferir. Não uma locomotiva nos trens, né? Ou o guia de Congonhas, aquele, né? Faz uma pergunta para o guia, ele tem que começar tudo de novo. Não, vocês podem interromper a qualquer momento no que vocês desejarem. Uma especulação, uma intuição, algo que queiram que eu esclareça um pouco mais. Não hesitem. Eu sigo o meu fluxo aqui, mas nós podemos, a benefício da nossa bem-estar, quebrar esse monolito retórico, vetorial. É a crise da Idade do Bronze. A crise que significou o colapso da Idade do Bronze. Nós estamos na Idade do Ferro, numa subseção da Idade do Ferro, inaugurada após o século XII. Bronze significa senhores da guerra dominando impérios. Ferro significa vanguarda com acesso, livre acesso à tecnologia metalúrgica e logo com poder de litígio, de contestação ampliado, que num primeiro momento representa guerra civil, carnificina, mercenários, tensão social gravíssima, mas após um século e meio, 2 de fadiga e muito sangue, a conversão da luta com armas por luta com argumentos. E daí a emergência da política. Nós estamos um pouco distante disso tudo no momento, né? Mas que significou a produção na Idade do Ferro do ambiente republicano e metodologicamente arrojado a partir da reflexão e da prática social grega e das suas heranças, né? Mundo greco-helenístico, greco-romano. Então, quando eu falo crise da Idade do Bronze, foi aquela em que os modelos das sociedades arcaicas sofreram uma ruptura. Claro, perduraram porque o folclore transmite, a paisagem transmite, a memória oral transmite muita coisa. Então, por muito tempo se achou que era uma ruptura efetivamente absoluta. E sabemos que não, houve vários caminhos de continuidade. Mas, com a perda da cultura gráfica, se tornaram anicônicos, se perdeu a capacidade de representação visual. A arquitetura monumental, vejam, estão falando de arquitetura ciclópica, ou seja, feita com megálitos, como na Porta dos Leões, em Micena, ou Leoas, melhor dizendo, como, muitos séculos depois, mas com o mesmo conceito, Stonehenge, Inglaterra. Então movimentavam toneladas. Por quê? Porque havia uma reserva de poder ímpar concentrada nesses impérios. Knossos, Palácio de Knossos e os palácios de Creta dispunham de 2 sistemas de escrita, uma cultura pictográfica extraordinária, na qual botânicos e zoólogos
vem descrições fotográficas da fauna e da flora, pela precisão daquela linguagem visual. Isso tudo virou pó, desapareceu. E junto o que foi o matriarcado da Idade do Bronze, que não é o matriarcado da família italiana, tá? Nem da família judaica. Era diferente, era uma composição entre guerra e economia rural, presidida por varões, príncipes, e mundo ritual, cerimonial, e da cidade, dos palácios, presidido por mulheres. E a arqueologia demonstra isso largamente. Esse modelo social e cultural, claro que a arqueologia representa, muito rico isso, mas ele sofre uma ruptura ali, e o que emerge de então é primeiro momento, um vazio de códigos, e posteriormente a sua reconstrução com modelos orientais em transformação. Eu sempre falo mutação para nós entendermos que tudo é genético. É importante a gente entender, se a gente quer compreender o que é a nossa verdadeira identidade, ou seja, o que nos subtrai da condição estomacal, ou das sombras, da nossa sombra, ou da sombra da cidade onde a gente vive, desse pequeníssimo tempo que se confina à atualidade. Então nós temos que entender a genética das coisas, entender o que é genético na nossa Constituição, nos idiomas que nós usamos, que tem milhares de anos, nas concepções religiosas, idem. E, mais do que tudo, nas concepções espaciais representadas nos códigos corporais e nas cidades. Então, toda a elaboração que eu faço aqui é para dar a vocês elementos para compreenderem essa genética entre código, linguagem, corpo, espaço, arquitetura, e como genética, a constituição de códigos prontos para se realizarem. Bom, obrigado pela pergunta. Então, para fins da gravação, tu perguntas... Como é teu nome? Clarice pergunta. Parece um vendedor, assim, né? Por que o matriarcado colapsou? Por que o matriarcado colapsou? E, em primeiro lugar, o mundo inteiro, naquela ocasião, era muito pequeno. Porque nós estamos falando do que nós reconhecemos como mundo. É o Mediterrâneo. E reconhecemos como tal porque ali se formou a cultura que conheceu e formulou os nossos fundamentos metodológicos do direito, da arquitetura, da ciência, das artes, da filosofia, de todo pensamento. Então, é o que é protagonizado pelo mundo mediterrâneo, que inclui o norte da África, o Oriente Próximo e a bacia do Egeu. É isso o mundo. Não estou falando aqui do que ocorreu no mundo hindu, embora ele seja conectado, nem no mundo chinês, mas não é sincrônico. Mas veja a Europa, por exemplo. Acabo de referir Stonehenge. Stonehenge é datado, a idade do bronze de Stonehenge é 1000 anos posterior à idade do bronze mediterrâneo. Então há uma assincronia. Há uma velocidade histórica acelerada no Mediterrâneo e todas as regiões periféricas estão tecnologicamente defasadas. Muito defasadas. 1000 anos defasadas. 1000 anos, 1500 anos defasadas. Tá? Bom, isso pode abrir problemas mais complexos que é quanto à cronologia. Agora, no coração das mudanças que importam, porque se propagaram ao longo dos séculos, implantaram efetivamente o patriarcado, há uma agressão a detentores de armas que se reconhecem como portadores de uma força de violência a ser usada também contra as mulheres. A cultura grega é muito complexa, possui ambiguidades,
possui visões contraditórias dentro, não podemos fazer jamais uma visão, possui cronologias, vários estágios de desenvolvimento, né? Mas tratou de subordinar a mulher muito precocemente. Inclusive com discurso ginecofóbico que está, por exemplo, em Hesíodo, que escreve a Teogonia, que é o poema cosmogônico dos gregos, escrito no século VII. E lá ele diz: feliz daquele que não casa com uma das de sangue ruim, e quando morre um parente distante lhe reparte os haveres. Não tem que sofrer o tormento de viver com uma dessas que, qual zangão, acumula no ventre o esforço alheio. Isso que diz Hesíodo, para falar das mulheres que estão então levadas a um confinamento doméstico. E ele faz essa analogia horrível, né? Para expor o que se realiza na cultura grega. E nesse sentido, Clarice e todos vocês, né, aquele best-seller do Dan Brown, o Código da Vinci, embora tenha muita fantasia, não existe aquela linhagem, né, cultural que ele fala, mas o macro processo de erosão da condição feminina que ele descreve é uma grande imagem histórica que nós verificamos. As sociedades da Idade do Ferro são sociedades de guerreiros que tomam poder e que moldam o mundo à sua imagem. E o moldam contra a discurso onde nós evidenciamos isso. Claro, aqui nos levaria a um outro capítulo, né? Que é compreender isso aos olhos da historiografia contemporânea, que é bem mais complexo. Entender por que se formaram imagens, também imagens da memória cultural, fechando os olhos para poderes femininos que havia e que era melhor não lembrar, não representar, não narrar. Então é uma questão bem mais complexa, entender gênero, historiografia e história. Né? Porque a historiografia é cultural e a história está um pouco além disso. Né? Mas a documentação deixa claro que há uma nova dimensão de poder, ele está capilarizado, o acesso. O que se dá? A siderurgia, que é a metalurgia do ferro, ela é muito mais fácil, muito mais dinâmica do que a metalurgia do bronze, que é a calcurgia. Porque ela requer menos segredos e mistérios, menos valor, o ferro é mais acessível, e logo democratiza enormemente o acesso, não apenas às armas, mas aos instrumentos agrários. Logo, uma nova forma de economia, de pequena propriedade também floresce, e o resultado disso é, efetivamente, guerreiros reivindicando poder contra elites tradicionais. Aristocracias que colapsarão também nesse mundo. Eu, infelizmente, não teria o maior prazer em fazer essa história política aqui, mas eu devo voltar para a minha pauta de análise do corpo, espaço, cidade. Né? Esse foi um tema que eu abordei nas aulas públicas recentemente, no dia 4 de outubro. Então, quando eu voltar a realizar essas aulas, eu vou retomar esse tema também, que envolve compreendermos isso que você está perguntando. Mas vamos manter a questão junto, tá? A reflexão, que ela não pode estar separada. Tanto por isso mesmo que são imagens de gênero. Nós compreendermos que há uma mutação nisso. Né? Então, essa é uma imagem desse corpo arcaico, clássica. O corpo ordenado, sim, rigoroso, né? Vestido. O nu feminino surgirá 200 anos depois dessa imagem. Perdeu-se uma parte da imagem, um braço que possivelmente portava um lírio de oferenda. Então, uma moça com prestígio suficiente para ter uma vestimenta muito rica, o original complexo, veja aqui, caberia pinturas, agora eles fazem aquelas colorizações horrendas, de cafonas, né? Mas que são verossímeis, mas o corpo estruturado. Eu lembro, uma vez, estava visitando o Kunsthistorisches Museum em Viena, Museu de História da Arte em Viena, e como eu sempre faço nos museus, pergunto para os guardas quais são os prediletos. No caso, peguei uma guarda, uma moça, uma menina. Olha a tua obra predileta. Ela me pegou pelo braço e me levou para uma imagem igual a essa. Eu disse, por quê? Ela disse, porque o nosso corpo contemporâneo é todo desajeitado. A gente se joga nas cadeiras, a gente fica assim, e termina que a gente perde a correção das coisas. Então eu olho para essa imagem, eu imito a posição dela e eu corrijo a minha coluna.
Ela entendeu, não, o sentido da imagem, que é querer ter a solidez de um discurso, de um tempo que perdura. Uma imagem que transmite um corpo que quer uma duração, não, de permanência, que não tem a mobilidade dinâmica, o desgaste. Não. Essa mobilidade surgirá em uma revolução, a revolução que cria a modernidade, e ela é sincrônica com a revolução que cria uma cidade baseada no princípio da isonomia. Preste atenção, isonomia. Nós chamamos democracia, eles chamavam isonomia. Isonomia significa haver um critério de igualdade, de uniformidade, usado como parâmetro para tudo, para o cosmos. E o cosmos inclui corpo, cidade, política. O cosmos inclui as estrelas, inclui tudo aquilo que pode ser descrito em números, e melhor ainda, quando descrito em números pitagóricos, que organizam em um padrão geométrico, um padrão matemático rigoroso e repleto de relações, de correlações. É dessa relação da matemática, do número, com proporção e medida, que surge a revolução que estabelece uma sociedade isonômica, em 508 a.C., que nós chamamos de democrática. Eles usam a palavra democracia pela primeira vez 80 anos depois de fundar o regime que nós chamamos de democracia. Democracia significa soberania popular. Claro que ela é importante. É com ela que esse regime, que essa cultura da isonomia pode se realizar. Do contrário, ela está exposta e se fragiliza e pode até colapsar, como estamos vendo. Mas o conceito é isonomia. E aí volta aquilo que eu há pouco comentava, a visão de um universo regido por princípios, padrões e medidas que podem ser descritos e colocados em correlação. Aquela geometria que vem da cidade mesopotâmica, que gerou cartografias de Nimrud, de Babel, de cidades antigas, que era código, e que era obra, e que era fato histórico, aqui se realiza como uma visão complexa de um mundo ordenado por padrões, princípios e medidas. Isso, na linhagem da cultura grega, do pensamento grego, floresce a partir do início do século VI, com Tales de Mileto. Tales, que era um erudito, que conhecia essas enciclopédias, essas tradições orientais. Os seus contemporâneos o chamavam o fenício. Por quê? Claro, porque sabiam que ele tinha contato com tradição, possivelmente sabia outros idiomas, talvez lesse cuneiforme, muito provável, porque ele, para espanto dos contemporâneos, preveu o eclipse de 19 de maio de 595 a.C. Como é que se prevê um eclipse? Alguém sabe prever eclipse aqui? Claro, com o Wiki, com o Google, mas sem maquininha. Como que ele adquiriu esse conhecimento? Então, ele teve acesso a essas enciclopédias astronômicas e geométricas orientais, com que leva para o mundo egeu o sentido do número e cosmos, número, proporção e medida. E ele leva isso para o ambiente que é a raiz do pensamento racional ordenado, Mileto. A cidade de Mileto. Já vamos entrar diretamente. Porque, não à toa, ali floresce a primeira teoria urbanística clássica. Vocês sabem disso, né? Teoria de Hipódamos. Hipódamos, no século V, é um capítulo já avançado dessa noção de cosmos. Cosmos, para o grego, pode escrever com K, transliterando, né? Diz respeito às estrelas, ao universo, à cidade, o corpo. Tudo está relacionado, e está relacionado esteticamente. A gente percebe essa ordem. Nossa noção de cosmético é ligada à noção de cosmos grego. Então, isso está em equilíbrio. Esse equilíbrio é inteligível. Há um otimismo racionalista de achar que proporção e medida estabelecem um parâmetro. E esse parâmetro é usado para produzir a revolução que gera a isonomia. Novamente, eu vou apenas provocá-los, né? Mas a reforma que produziu esse regime, modelo para as sociedades modernas, desde a Revolução Americana ao menos, ele foi uma reforma geopolítica. Ele pegou uma cidade repleta de bairros com assimetrias, bairro rico, bairro pobre, clientelismo, domínio, relações de poder assimétricas, né? Vila Cruzeiro, Higienópolis, Cidade Baixa, Centro, relações de poder assimétricas, e
desmontou essa cidade orgânica em favor de uma cidade ordenada geometricamente, que é a cidade da isonomia, a cidade de Clístenes, o reformador que cria a Constituição isonômica e o faz reconstituindo a relação dos cidadãos com a cidade, com os bairros, com a cidadania. Tudo será decidido doravante por uma razão de proporção de tribos que ele cria, e cada tribo será a unidade de... ele cria 10 tribos. Havia 4, ele cria 10 tribos, 10 é o número pitagórico. Essas tribos reúnem uma fração de cada região da cidade. Então, uma tribo que se torna a unidade política com que funciona o regime da isonomia, da democracia, uma tribo terá, no mesmo grupo, dissolvidos naquela identidade, o Dr. Jorge, que mora lá em Higienópolis, o Chico Marshall, que mora na Zenha, e o Zé da Silva, que tem um carrinho, mora na Avenida Divisa, na Vila Cruzeiro. Tudo isso foi dissolvido. Houve uma reforma geopolítica, simbólica, geométrica, urbanística, que reconstruiu a forma de pertença à cidadania, à cidade. Para quê? Visando a unidade da cidade. Esse era o grande objetivo. A dissolução do litígio, a produção da unidade. Isso foi feito num pensamento muito arrojado sobre padrão, sobre medida. Isso se reflete numa revolução estética que ocorre num período muito rápido. É fascinante nós vermos como, do final do século VI, quando é feita essa revolução política, para o desenvolvimento desse regime no século V, como a cultura visual acusa, é um sintoma dessa revolução epistemológica, social. Então, aqui apenas para contrastar, mas existem elos perdidos, elos achados, no caso, entre uma figura arcaica, agora viril, como vocês estão vendo, né? Arcaica, similar à anterior. Isso aqui é um modelo egípcio, né? Esse pé à frente, tal, postura ereta, rigorosa, firme. E o que será o cânon de Policleto, descrito em um livro, que é um método, com esse nome, cânon. O cânon descreve como organizar uma expressão natural, em que o corpo está próximo de uma anatomia verossímil, mas ideal, onde ele representa medidas perfeitas decifradas dessa mesma anatomia. Claro, a cultura grega é animada pelo critério da kalokagatia, não é um palavrão, é a junção da palavra kalos, kai, agatos, belo e bom, o que é belo é bom, que leva a uma visão eugênica em certas práticas, higiênica em outras, mas no sentido de um modelo apolíneo aristocrático como critério de excelência formal. Isso reaparecerá modernamente também como ideologia. E quem quer compreender isso, veja o documentário Arquitetura da Destruição, de Peter Coyne, que mostra como esses modelos de ordem formal, de modelos clássicos, formaram a ideologia estética do nazismo. Vocês devem saber que é muito importante no momento atual compreender como funciona essa cultura política, né? E ela faz uso de modelos estáticos, né? Então, o Policleto, o que produziu? Do ponto de vista da representação anatômica, essa quebra do joelho, as figuras sofrem, é um processo, tá? São em 30 anos, 40 anos, de uma tímida quebra do joelho, nós teremos um deslocamento que quebra isso aqui, que gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio gera uma onda de tensão que se propaga e que se expande pelo torso. Essa obra com que ele exemplifica o método é conhecida como doríforo, doros em grego é lança, então porque ele portava uma lança aqui, o peso compatibilizado com a tensão, né? E o repouso dando uma composição de movimentos que estabelece basicamente o que virá a ser, por muitos séculos, o cânon clássico. O que é o cânon clássico? É a estrutura tensão-repouso. Na música, allegretto adagio. No drama, nó desenlace. É a posição de forças que conflituam
e que nesse universo formal são reconhecidas como tal, mas se resolvem em uma solução racional, forte na arte clássica, onde ainda não há aquela expressividade barroca, né, que virá na arte posterior, helenística e romana, mas um ideal de sofrosina, de serenidade. O que é a serenidade? É a calmaria após a tempestade. De todas as tensões aqui produzidas, resultará um cenário de solução, como pela dialética e o argumento na cidade retórica, se produzirá uma solução conjunta, decidida, deliberada. Há uma relação entre essa estética. Mas há também a formalização do princípio das proporções. E aquilo que vimos na imagem icônica de Vitrúvio, aqui está, no cânon de Policleto, descrita pela primeira vez como um método. O corpo é feito da proporção de 7 cabeças e das demais medidas que nós vemos no Homem de Leonardo. Ele também descreve a proporção do dáctilos, do côvados, todas as proporções estão nessa obra. Nós perdemos essa obra, mas nós conhecemos o impacto dela. O impacto dela foi produzir o código de corporeidade mais difundido em toda a história da humanidade, porque com ele se criou essa verossimilhança anatômica e a didática do corpo clássico. Corpo clássico que se expandiu junto com uma ideologia de cidade, poder, autoridade, que o clássico é pródigo em sustentar. E daí está um fenômeno colateral desse corpo, que é a cidade neoclássica. Não à toa esse corpo, ele marca, ele habita os ornamentos, a iconografia, a cultura formal de prédios com colunas, de tribunais com colunas, de palácios com colunas que estão em Porto Alegre, em São Paulo, em Singapura, Istambul, Cidade do Cabo, como epidemia de um sentido de ordem determinado. Clarissa, a ordem patriarcal, evidentemente. Né? E que aqui está determinado em um código. Então, doravante, não há chance de se produzir uma imagem dessa, senão como arcaísmo. No mundo helenístico, depois em Roma, eles têm várias ondas retrô, onde fazem imagens arcaizantes, com essa expressão assim, visual, né? Mas até a arte hindu, quando conhecer esse modelo aqui, vai botar Budas com o chamado contrapposto. Contrapposto se escreve com 2 P's, porque na palavra grega é um conceito italiano renascentista, com que se cristalizou esse conceito do Policleto. Estamos falando aqui do homem de Policleto, do cânon de Policleto, ou do contrapposto, o padrão do contrapposto. O que vem a ser isso? O núcleo do cânon clássico, o núcleo da corporeidade clássica convertida em método. Bom, importante termos esse conceito determinado, porque ele está combinado com conceitos que darão, logo a seguir, mais clareza para vocês compreenderem essa visão entre corpo, habitação, cidade, espaço. Aqui nós temos um código. Originalmente era em bronze, né? Então essa prótese aqui para sustentar não havia. Em 1972 foram encontrados os bronzes de Riace, um balneário próximo de Reggio, Calábria, com bronzes provavelmente de autoria do ateliê de Policleto. Estão agora expostos há 2 anos, numa nova museografia, depois de conservados, no Museu Arqueológico de Reggio, Calábria. É uma coisa assombrosa ver o que é o rigor anatômico, o rigor formal. São as monas lisas da escultura, da história da escultura. Tradição de Policleto. Então é isso. Cânon clássico, simetria, proporção, tensão e repouso. Corporeidade clássica. Isso, oravante, se propaga. Hermes e Dioniso, tensão e repouso. Corpo se movimenta. Corpo se projeta. Corpo tem liberdade. Corpo especula. Rapidamente, isso se propagará para todas as representações corporais. Que um outro veículo de memória da imagem, Bilderfahrzeug, um veículo de memória da imagem, que são as graças, né? Corporeidades, aqui numa escultura romana tardia já. Vocês encontram a mensagem clássica aqui. É tipo pedra de toque. Certificar a presença de uma epidemia conceitual que é o cânon clássico. Junto com ele,
nós puxamos o fio de Ariadne e vemos o que mais veio junto com esse cânon clássico. O que significa esse cânon clássico? Como corpo, sociedade, ideologia, poder, tudo que ele traz consigo. Vamos agora ver um pouco das cidades. Eis uma das plantas da cidade mais antiga, de um conjunto de cidades similares, localizadas na Anatólia, cidade mais antiga conhecida pela arqueologia, Çatalhöyük, no coração da Anatólia. Descoberto em 1962, escavações interrompidas em 67, retomadas em 93, e hoje é o principal sítio arqueológico em atividade. E o que se encontram ali, 5.000 anos de vida de uma cidade. Com esse modelo, não há estrutura urbanística, vias, muralhas, são habitações contíguas, com alguns espaços vazios, se articulando no centro, né? Não tinha, parece aquela música do Chico, é do Toquinho, do Chico Buarque. A casa não tinha rua, não tinha parede. A música é tão bonitinha, né? Mas enfim, é uma outra casa, outra habitação, tudo orgânico. Vejam que aqui não há eixos ordenadores, mas já existe uma ortogonalidade crescendo. Sociedade neolítica, portanto, a concentração de riqueza ainda não atingiu um grau perturbador. Há uma relativa homogeneidade social, relativa. É tudo nucleado. Bom, isso aqui daria um caso de análise fascinante, compreendermos o sítio de Çatalhöyük e as cidades correlacionadas. Cidades que fazem evoluir essa estrutura de planificação do espaço. Essa cidade certamente conta com uma noção de corpo e de sacralidade própria, porque os sepultamentos todos ocorriam no coração das habitações. E nós temos, assim, numa colina, 17 níveis arqueológicos ao longo desses 5.000 anos. Então a gente vê algo extraordinário, que é como permanece por 5.000 anos a identidade de um espaço. E as suas formas mudam um pouco a superfície, mas o núcleo de identidade do espaço permanece por 5.000 anos numa cidade, Çatalhöyük, precursora, e junto com ela uma rede de cidades não idênticas, mas que têm princípios culturais similares. Bom, aqui nós estamos já num outro arco, que fica no coração da Anatólia, na Turquia. Anatólia, como eles chamam todo o interior da Turquia. Então, saindo de Mileto, por exemplo, anda-se 250 quilômetros até a cidade de Konya, cidade islâmica forte, e de lá se vai para o sítio, que é dirigido por Ian Hodder, arqueólogo de Stanford, formado em Cambridge, que foi quem deu início a essas escavações. Chatal se escreve com C cedilha, A-T-A-L, Chatal, H-O-U, Y-U-K, Höyük. Eles pronunciam Höyük, quer dizer cotovelo do garfo. É um nome árabe recente. Claro, a gente não sabe como eles chamavam a cidade, né? Bom, então, disso nós evoluímos para as estruturas ortogonais que formam o urbanismo antigo. E é do universo histórico, ou seja, desse mundo de 5.000 anos, a aurora da autoridade ortogonal sobre o espaço, que hoje sabemos, né, é o critério número 1 de culturalização do espaço, é a ortogonalidade, a reta contra a curva, enfim, um elemento estético, formal, mas que significa método, projeção, cálculo, arquitetura, sociedade e poder se relacionando. Esta planta reflete agora uma cidade no extremo desse arco, junto ao rio Indo, Mohenjo-Daro e Harappa, decalcadas das cidades mesopotâmicas, no século 24 a.C., cidades com vias, praças, estrutura de água potável, de água servida, casas com piscinas, 2 andares, 3 andares, 4.300 anos atrás. Claro, a isso corresponde uma estrutura de poder, valor compatível, né? Tem que haver excedente para gerar essa brincadeira, né? Vamos agora, então, para esse mundo, que nos importa compreender mais de perto, que é a bacia de Mileto. Aqui é a ilha de Rhodes, que faz a
a passagem do Mediterrâneo Oriental para o mar Egeu. Né? Junto a Rhodes está a ilha de Kos, onde nasceu Heródoto, né? E logo a seguir está a bacia de Mileto, essa ilha de Samos, onde nasceu Pitágoras, e essa ilha de Lesbos, onde nasceu Safo. Mais ou menos nessa geração. Safo floresceu em 630 a.C. Tales vive aqui 20 anos depois de Safo. Safo é precursora para as vanguardas que a filosofia representará. Aqui nós estamos vendo, nessa área mais verde, o curso do rio Meandro, que é um rio que vem serpenteando do coração da Ásia Menor e que foi também um caminho de comunicação. Havia outro caminho por via marítima, desse mundo da Ásia Menor, isso aqui é a Turquia hoje, com o mundo muito desenvolvido da Síria, da Mesopotâmia, do norte da Mesopotâmia, nessa época. E aqui floresceu o que se tornou a primeira escola de pensamento rigoroso, racionalista, ponderado, geométrico e astronômico, presidido por Tales. Este tablete, encontrado no início do século XX, é o talismã da história da matemática e dessa transmissão cultural de que eu falo para vocês. Ele foi encontrado em Nínive e ele tem aqui números, eu não sei se eu coloquei aqui a versão numérica, não. Mas vocês estão vendo aqui os números, né? 2, 4... Covardia, né? Pé de galinha que tem ali. São números em cuneiforme que descrevem o que Tales elaborou como o teorema de Tales. A proporção das retas, a projeção da proporção das retas, permitindo com isso calcular a altura, a pirâmide, o tronco da pirâmide, todo um conjunto de geometrias elementares, e que esse conteúdo foi encontrado em um tablete. Isso é um super achado. Tablete matemático. Da história da matemática, um dos achados mais importantes da arqueologia. Tá? Então, mostra exatamente esse caminho que eu estou comentando com vocês, da geometria, de um mundo de argila, de um mundo de estrelas, de um mundo de terra ordenada, com poder, o trânsito dessa cultura para o racionalismo que se formará em Mileto. Nesse mapa, nós vemos uma projeção, há ali um assoreamento espantoso, né? São quase 40 quilômetros de assoreamento no leito do rio. Mileto, outrora, era um porto, logo muito dinâmico, comerciantes, agressivos, uma rota pródiga, ligando o Mediterrâneo, a Ásia. Mas aqui havia uma baía portuária, hoje assoreada, então a gente chega aqui de ônibus hoje, né? De carro, enfim. Tudo está assoreado aqui. Conectado nessa baía, uma cidade que nós logo visitaremos, porque dela sobreviveu a melhor arqueologia da cidade ortogonal, que é Priene, uma cidade construída no século IV, à luz dos princípios urbanísticos formulados em Mileto. É isso. Aqui, a planta hipotética, né? Porque a arqueologia revela muito pouco dessa planta. Então, quando eu conheci esse modelo, dentro da história do urbanismo clássico, né, o que vinham eram as plantas altamente idealistas dos urbanistas ingleses e alemães, magnificando o que não existe na arqueologia. A gente vai lá, tem esse teatro, tem pouca coisa desse universo aqui. Mas a planta é fidedigna para mostrar a estrutura, então, implantada. Um dos clássicos da história da arqueologia, que é Leonardo Benévolo, História das Cidades, ele foi quem deu forma para os dois modelos de cidade com que a história do urbanismo se articulou por muitos anos, e hoje nós temos, claro, que trabalhar com mais modelos, né? A cidade ortogonal, ou dita hipodâmica, cujo modelo está aqui, estamos vendo a Gênese aqui, e a cidade orgânica, que se rege por outros princípios, no caso medieval, se aglutina em torno da abadia ou do castelo, e que gera um outro corpo, um outro fluxo, um outro sentido, em que essa racionalidade aqui visada está
ausente e logo há uma outra cultura de cidade, né? Hoje, claro, nós temos que acrescentar outros modelos, vamos falar sobre isso, né? Mas, classicamente, aqui nós temos a matriz do modelo da cidade hipodâmica. Quem a produziu? Um discípulo dessa tradição. Ora, Tales teve enorme fortuna, 2 grandes discípulos, Anaximandro e Anaxímenes. O sucesso dele também como empreendedor, ele ficou rico com o seu conhecimento, com suas previsões astronômico-astrológicas, com a liderança que adquiriu na sociedade. Ele conseguiu implantar uma tradição de conhecimento especulativo. Esse conhecimento especulativo é substancialmente matemático, analítico, e logo a seguir conceitual, especulativo. No século V, essa tradição se revela na teoria de um filho dessa cidade, Hipódamo de Mileto. Hipódamo teve a seu favor um infortúnio histórico, que foram as invasões persas. Os persas invadem essa região da Ásia Menor, no início do século V. Os persas já eram senhores dessa região, mas Atenas, que queria libertá-la, insuflou as cidades da Ásia por uma guerra contra os persas, catastrófica. Os persas foram lá e destruíram tudo, como represália pela sublevação. Então foi necessário reconstruir as cidades. E nisso, então, toma posição um pensamento de cidade conceitualizado e realizado por Hipódamo de Mileto. E nesse pensamento presidem os princípios de ordem no espaço, de racionalidade, de isonomia. E daí vem a estrutura modular das cidades, não apenas modular, em muitos casos seminal, ou seja, com a qual se lança, se funda, se organiza o espaço da cidade, que são os quarteirões, os blocos, né? Que prometem uma ordem disciplinada, racional, e que oferecem também um modelo regular, portanto previsível, portanto controlável também pela metrópole, portanto muito favorável ao exercício do poder, porque ele é totalmente regular e constante. Aqui nós estamos vendo em Atenas. Atenas foi destruída pelos persas também. Eles encomendaram de Hipódamo a reconstrução do porto, do Pireu, que também adotou essa estrutura geométrica hipodâmica, né? Olintos, no norte do Mar Egeu, é outra cidade. Característica desse urbanismo: a supremacia da razão. Natureza será subordinada à norma rigorosa, positiva, benéfica do espaço ordenado pela razão. Então, quando tem, aqui estão vendo curvas de nível, 5 metros, quando a colina, montanha, o que quer que seja, não importa, o modelo racional se impõe como uma grade, como uma rede sobre a cidade. E estabelece aqui um corpo, cidade, cujo núcleo é essa ideia de uma razão ordenada, de uma razão ordenadora, de uma ordem que se impõe um espaço para resolvê-lo, indiferentemente à natureza. Querem um exemplo disso? Tentem subir a Rua do Espírito Santo, aqui em Porto Alegre, ao lado da catedral, porque aqui no centro de Porto Alegre se implantou uma matriz hipodâmica. E, bom, caso fossem fundar a cidade organicamente, digamos, largasse um burro que seja no sopé do morro, o que o burro ia fazer? Ele ia fazer o caminho da serpente, né? Não, o plano da hipodâmica baixa a grade, e com a grade tu cria essa ilusão de um espaço ordenado, que na verdade é um conflito entre razão e natureza, entre cidade e natureza, conflito terrível, né? Mas que facilmente se decalca e se impõe, e nós temos manchas de cidade hipodâmica em Porto Alegre, na sua matriz central e nos bairros planificados, na Zona Norte, na Nova Alemanha, era aqui a Zona Norte, Navegantes, Moinhos de Vento, Floresta, estrutura hipodâmica, e parte dessa Zona Sul aqui do Menino Deus. Aqui a zona da Cidade de Baixo era bastante orgânica, bastante irregular, né? Foram sendo feitas retificações a partir dessa malha. Então, claro, aqui o nosso modelo urbanístico português, Porto Alegre é parte disso, né? Ele é pouco rigoroso. Ele nem sempre
se baseia no modelo hipodâmico. Aí está o texto fundamental do Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, que é a diferença, quando ele estabelece a diferença entre o ladrilhador do urbanismo ibérico e o semeador do urbanismo lusitano. Só que eles também semeiam manchas hipodâmicas, como foi feito em Porto Alegre e em algumas outras cidades, né? Então aqui é isso que nós estamos exemplificando, esse espaço ordenado, cidade, os quarteirões, blocos, esquemas rigorosos, né? Até chegarmos ao caso que agora vamos visitar, junto ao rio Meandro, novamente, o sítio de Priene. Nela estão os equipamentos da cidade, a ágora, uma galeria, um espaço de deliberação, Buleuterium, templos, tem o templo de Atena para cá, aqui é o templo de Atena, teatro, porém, tudo absolutamente regular. No sítio há uma reconstrução gráfica feita pelos alemães também de como seria essa cidade no dorso da montanha, está junto a uma montanha muito íngreme. E aqui estamos na cidade. E eu vou descrever para vocês a sensação que a gente tem entrando num sítio arqueológico desse. Parece que a gente se reconectou com o ambiente natural. Porque ele é um corpo similar à estrutura cognitiva de quem cresce numa cidade vitruviana, de quem cresce numa cidade hipodâmica, e que adquire os condicionamentos sensoriais, conceituais, cognitivos, determinados por essa razão do espaço, e que nos fazem facilmente se mover entre os quarteirões, saber onde estão, onde vão, por onde vão. Contraste absoluto com a cidade orgânica, onde nós somos muito pior do que barata tonta. Se é uma experiência traumática de cidade, é querer se achar em cidade orgânica. É se meter numa Toledo da vida, coisa assim, e achar que vai com uma planta na mão conseguir decifrar a cidade. Tentem fazer isso. Ela desconcerta. Nosso corpo está fora do seu elemento. Fora do elemento. Mas o que está fora do elemento são as nossas estruturas cognitivas, né? A cidade hipodâmica não leu Foucault, mas Foucault leu a cidade, leu o corpo, leu o espaço, para entender que ele é a imposição de uma norma cognitiva. E quando a gente entra numa cidade dessas, é isso que a gente encontra. Aquele corpo que corresponde ao modelo de ordem oferecido pela cidade. Então temos esquinas, cantos, tudo que requer essa... Aqui nós estávamos nesse ponto aqui. E a natureza lá longe, né? Que são aspectos de Priene. Então esse aqui é o Buleuterium, local de deliberação. Vê? Nem sequer em forma circular ele é, ou semicircular. Tá? E daí o triunfo da ordem ortogonal como disciplina do espaço e poder. Vocês vão ao Marx, olham um quadro moldurado e da moldura daquele quadro deduzem todos os caminhos de uma continuidade ortogonal até chegarem, em algum momento, a figurações de poder da cidade, como uma estátua equestre, no eixo, palácios, todos ordenados nessa estrutura. Claro, aí a carga monumental arquitetônica neoclássica acrescenta um outro grau de autoridade nesse mesmo regime, nesse mesmo ambiente disciplinado, ordenado. Essa é a cidade, chamamos hipodâmica, mas ela corresponde a um corpo vitruviano, uma corporeidade vitruviana. Estão vendo aqui? O rigor nas medidas. Essas pedras, evidentemente, o corte delas também, progressivamente, se expõe a uma norma. No mundo grego, pouco, no mundo romano, muito. Aí vem as estruturas de poder anexas. Rex, rei, vem do verbo indo-europeu antigo, orego, que significa traçar em linha reta. E daí delimitação do espaço em linha reta como o critério de soberania sobre o espaço. Estabelece a linha reta, delimita e ali constitui a soberania. Na cidade romana antiga, o pomerium, além do qual está o mundo onde há violência, caos, outro, o mundo não sacralizado da cidade. E daí está essa persistência na iconografia histórica associando o arado à realeza. É porque nela há o sentido do poder.
Claro, aqui a gente teria que fazer metáforas para saber o que retifica a cidade, que estaria representando simbolicamente a higienização do espaço na cidade contemporânea. Mas aqui é assim que se constitui. Delimita, põe no centro. E, ao fazê-lo, isso é uma cidade italiana. Também produz o conjunto de relações dos quais se deduz e se projeta o restante das relações de espaço na cidade. Estamos pegando diferentes casos, na Itália, agora na beira do rio Mosela, na Alemanha. A cidade se desdobra. Há aqui o princípio dramatizado num teatro histórico. A fundação de uma cidade colonial constitui uma prótese, um avanço da cidade que dá origem, que dá matriz, que é Roma, grau máximo dessas conjunções, e no seu coração está um umbilicum. Então eu preciso nessa cidade, em primeiro lugar, traçar onde está esse umbilico. Ele é o cruzamento da via norte-sul, Cardos, que outrora ligava Roma a Nápoles pela via Ápia, e o Decumanus, leste-oeste, e com isso a produção de um X, de um eixo, no qual se pode ter um critério para ordenar o que será esse corpo ali estabelecido. E logo dispor neles equipamentos complementares que formarão esse espaço de cidade. Então, aqui nós estamos no norte da África, na Tunísia. Não importa a cultura local, a paisagem, o clima, o que quer que seja, o modelo pronto realiza o corpo cidade, o teatro, as visões ortogonais. E aqui estamos na Pampa Argentina. Bom, no mundo ibérico, então, isso aí chega a ser uma caricatura. Experimentem um dia chegar de noite em alguma cidade argentina. Rosário, Buenos Aires, Córdoba, qualquer uma. Parece que está olhando um tabuleiro dourado, assim, com luz da cidade, né? Absoluta ortogonalidade que o mundo ibérico adotou do modelo românico, do modelo vitruviano, que aqui está marcando essa estrutura urbanística espacial. Essa é Buenos Aires. Então não precisamos pegar um avião. É só fazer o barulho. Enfim. Corpo, cidade, ortogonalidade. Bom, eu havia sinalizado, né? Isso aqui, é bom que eu diga para vocês, tá? Isso é uma planta fake, tá? Muitos decoram consultórios e tal, com um mapinha feito em 1983. Mas que é uma alegoria de uma planta antiga. É só uma alegoria, não tem uma base histórica rigorosa. Foram dois arquitetos que queriam ganhar dinheiro com serigrafia e pôster, né? Fizeram esse projeto e foram bem sucedidos, mas criaram um acidente de memória. Mas ela é suficiente para nos mostrar o que esse mapa, que é o mapa mais clássico de Porto Alegre, né? Virado do século, acho que 1901, por aí. As manchas que eu falava a vocês há pouco. Daquele centro timidamente ortogonal, hipodâmico, núcleo de poder, mal arranjado, porque colocado num território inóspito para a racionalidade, uma península assimétrica, né? Para as manchas hipodâmicas que então se distribuíam e que marcaram a gênese de Porto Alegre, da Porto Alegre que se moderniza no século XIX, onde, a partir de 1850, por aí, chegam os colonos da segunda geração de alemães. Os primeiros chegaram em 1924, 25, 24, né? Prosperaram, segunda geração, veio para Porto Alegre e montou uma Alemanha aqui. Clubes, hospitais, escolas, comércio, tudo era Alemanha aqui. E um modelo de urbanismo geométrico rigoroso que marca essa região, que era distante, que era longe do restante da cidade. Essa região está ainda muito incipiente, conectava com o sul da cidade, que era um balneário, né? Os campos da Várzea, muito antes da urbanização. Isso aqui é o hipódromo, estádio que deu origem ao hipódromo, que é hoje o Parque Moinhos de Vento. Vocês se localizaram no espaço, né? Então, havia duas cidades, e eram duas manchas vitruvianas colocadas, separadas, e duas manchas étnicas também, um pouco conflitivas.
com vários acidentes. Bom, claro, hoje a gente fala cidade, é outro corpo, outro universo, evoca aquilo que se compreendeu na teoria da cidade, quando se abandonou o modelo urbanístico antigo em favor de uma visão da paisagem. Esse modelo urbanístico hipodâmico gerou uma noção de valor, de autoridade, de história, de poder centrípeto. Tudo leva ao centro, o centro amarra, é o umbigo, ali está o poder. Logo, a arqueologia também buscava o centro, a explicação do fenômeno urbano, fenômeno cidade, também buscava o centro. Dos anos 70 em diante, uma visão da paisagem, da sua complexidade, transita das ciências ambientais para a pesquisa arqueológica. E vai procurar, então, agora compreender as relações identitárias que se estendem sobre o espaço e que produzem um outro fenômeno diferente da expressão urbanística, que é a expressão de identidade cívica num espaço estendido, que nós chamamos município, o romano chamava municípia, e que mesmo na cidade como Atenas, com o seu núcleo urbanístico todo adensado, implicava integrar as regiões que se costuravam, e logo a determinação de fluxo, refluxo, peregrinação, de inclusão, de complementaridade econômica entre regiões que vão compor uma macro conexão de unidades e formar a ideia de cidade. Então, claro, essa ideia de cidade hipodâmica que eu aqui apresentei a vocês, ela foi uma espécie de esclerose da teoria urbanística por muito tempo, porque ela confinou a visão da cidade, mas ela também foi muito impositiva, ela foi matriz de uma imposição de cidade, né? Onde periferia é periferia. Periferia está longe, desconectada do centro. Está desintegrada. Como Porto Alegre, estivemos aqui, sabemos, né, tem lá Restinga, Belém Velho, Belém Novo, Lomba do Pinheiro. Onde estão os nexos, né? A isso correspondeu uma visão cujo documento é o livro de 1981 de um arqueólogo francês chamado François de Polignac. Polignac escreve La naissance de la cité grecque, não foi traduzido, Nascimento da cidade grega. E então ele abandona o modelo centrípeto em favor do modelo centrífugo. Ele quer entender as peregrinações, os fluxos e refluxos, a relação entre o rural e o urbano, as necrópolis e o núcleo, a constituição da identidade que constitui a cidade, que faz a cidade. Aqui no Brasil, essa visão foi adotada por uma geógrafa cultural muito talentosa, a professora Zeni Rosendahl, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fez uma linda série de livros de geografia cultural. Um deles, ela aplica essas teorias para explicar as cidades brasileiras, o Rio de Janeiro em particular. Chama Hierápolis, o sagrado e o urbano. Lança uma outra visão, importantíssima essa visão, porque ela quebra os princípios de autoridade, que são todos eles reforçados pela noção vitruviana, pela noção hipodâmica. É uma noção que favorece a concentração de poder centrípeta. E uma outra visão de cidade faz ver o que são as regiões que compõem o ambiente da cidade e que hoje são um transtorno de planejamento e gestão, né? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu não sei se a gente não deveria fazer um intervalo agora. Vamos fazer um intervalinho? 10 minutos para tomar um café? Sim? Querem? Sim. Acho que é bom, né? Para oxigenar um pouco, né? Aqui, deixa essa imagem para aqui. Porque aqui eu também terminei um capítulo. O que eu estou apresentando a vocês é um paradigma, a cidade vitruviana. Nosso objetivo é chegar na cidade pós-vitruviana. É entender o que são as mutações desse código na era digital, o que são os dilemas, as fraturas disso, e como a cidade contemporânea se relaciona com as continuidades, intermitências e descontinuidades desse modelo. Mas pensando de modo genético, claro, a gente estará vendo a projeção de um código. Então nós vimos aqui, eu vou explicar um pouco melhor essa cidade vitruviana, teremos um pouco mais disso, mas o objetivo é chegarmos na cidade pós-vitruviana, um outro corpo
digital, líquido, contemporâneo, fluido. Então, minha visão, como eu prometi a vocês, é de longo curso histórico, como se vocês estivessem vendo um documentário, né? Um documentário com montes de histórias longas e tal, mas o nosso objetivo, evidentemente, é chegar a entender nosso corpo, nossa cidade, nossa linguagem contemporânea. Tá? Então, nós vamos terminar de cristalizar a visão desse paradigma, que vem a ser a cidade, o corpo-cidade hipodâmico, vitruviana, para depois avançar no que importa mesmo, que é a especulação sobre o que são sentidos, vozes, mentes, que é a mente da cidade, porque se a cidade é um corpo, que propriedades do corpo se realizam nessa cidade? Onde estão as funções do corpo? Claro que a gente lança aí pergunta, se os antigos falaram em cidade corpo, habitação corpo, nós consideramos a cidade corpo? Vocês já pensaram a cidade como um corpo? Alguém imagina a cidade como um corpo? Todavia, é claro que ela tem uma corporeidade, é isso que a caracteriza, né? E essa corporeidade tem matrizamentos também culturais, mas a questão é um pouco mais complexa, implica a gente botar em xeque também o que os antigos achavam, se a cidade é corpo ou não é corpo. Já tenho minhas dúvidas quanto a isso. Por enquanto é museu.